Seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui nessa aula sobre o código da influência emocional. Para a gente começar, me diz uma coisa, você já percebeu, algumas vezes quando você conversa com uma pessoa, tenta convencer essa pessoa de algo, muitas vezes você está ali falando, mas a reação da outra pessoa é se fechar? A pessoa não aceita o que você está dizendo, por mais que seja bom para ela, muitas vezes ela não entende, não concorda, não aceita e nem colabora com você. O que o outro lado tende a fazer muitas vezes quando você tenta convencer? A pessoa se fecha. O que você faz? Você insiste mais, ou fala mais alto, ou tenta um outro argumento, e a outra pessoa, a tendência dela, a reação natural é se defender, ou se fechar, se justificar, ou simplesmente ignorar o que você está falando. E nós temos aí vários ruídos na comunicação quando nós falamos de relacionamento entre as pessoas, de conversa, de comunicação. E é assim que começam muitas vezes os atritos, os desgastes ou os conflitos no relacionamento. Quando nós falamos de relacionamento entre as pessoas, nós falamos sobre comunicação, sobre se expressar, expressar as suas emoções. Se você não consegue se expressar de uma maneira adequada e também não entende o que a outra pessoa está expressando, nós só temos, como eu trouxe aqui, ruídos na comunicação e fica muito difícil você conseguir ser compreendido ou compreender também a outra pessoa. E é sobre isso que nós vamos falar aqui na aula de hoje. A questão central aqui não está no que você fala, mas sim na forma como você fala, na forma como você expressa as suas emoções, e é exatamente esse o código da influência emocional. Você vai aprender a se tornar uma pessoa influente, se comunicando melhor e também influenciando as outras pessoas a fazerem aquilo que é positivo para elas e também para você. Você sabia que existe sim uma maneira positiva de você influenciar as pessoas e fazerem aquilo que é bom para elas, que é bom para você, sem que elas se sintam cobradas e sem que elas fiquem também na defensiva. Existe sim uma maneira de você se comunicar, de você comunicar aquilo que você deseja, sem despertar reações negativas ou indesejadas na outra pessoa. E para isso existem 3 passos infalíveis, que são os passos do código da influência emocional, que podem mudar totalmente a forma como você se comunica e influencia as outras pessoas ao seu redor. E você pode aplicar esses passos com as pessoas que você tem mais afinidade ou menos, familiares, amigos, colegas de trabalho, eles funcionam para todas as pessoas, independentemente do grau de relacionamento que você tem com elas, e é isso que você vai aprender aqui hoje. Que você vai aprender a se expressar de um jeito que gere colaboração e não resistência. Mas para isso, antes de trazer aqui os 3 passos, você precisa entender algo importante. Você já percebeu que quando a maioria das pessoas ficam chateadas, elas culpam alguém? Por exemplo, você me fez ficar com raiva, foi culpa sua que eu estou me sentindo assim, triste ou brava? Se você não tivesse falado tal coisa, eu não estaria assim. Parece até que os outros controlam os sentimentos dessa pessoa. Mas a verdade é que ninguém tem esse poder sobre você e sobre as suas emoções. O que nós sentimos não é causado pelos outros, e sim pela forma como você, como nós interpretamos a situação. Então, o outro ele não tem poder sobre você, a não ser que você permita. Mas o que você sente depende muito da forma como você está interpretando aquela situação ou aquilo significou para você. Eu não estou dizendo que as outras pessoas podem sair por aí fazendo tudo o que elas querem e está tudo bem. Não é sobre isso. O que eu quero te mostrar aqui é que a maioria das pessoas, elas responsabilizam os outros por aquilo que elas estão sentindo. Elas projetam a culpa ou a responsabilidade daquilo que elas sentem em alguém. E se você deseja mudar a forma como você se expressa, se você deseja saber influenciar as pessoas, primeiro ponto, você precisa se responsabilizar por aquilo que você está sentindo, sem projetar a culpa em outras pessoas. Você é o único responsável por aquilo que você sente. Quando você assume isso, aí sim você consegue melhorar a sua comunicação, você toma posse disso e você expressa melhor as suas emoções. O primeiro passo dos 3 está no olhar neutro. Quando você estiver, por exemplo, conversando com alguém ou precisa cobrar alguém de algo, mostrar para aquela pessoa que ela falhou em algum ponto, ao invés de você apontar as falhas daquela pessoa, ao invés de você apontar para aquela pessoa, você vai ter um olhar neutro na situação. Então, passo 1 é você ter um olhar neutro. Camila, como assim? Vou trazer um exemplo prático para você. Imagine o seguinte, que uma pessoa precisa entregar um relatório para você num prazo determinado, e essa pessoa atrasou esse relatório. Qual que é a tendência da maioria das pessoas? É culpar aquela pessoa que atrasou o relatório. É falar sobre ela.
olha, você atrasou a entrega, você. Então a maioria das pessoas tendem a culpar, a jogar a responsabilidade. Aqui você vai ter o quê? Um olhar neutro para a situação, sem crítica, sem rótulo e sem ficar colocando as suas reações emocionais na situação que você precisa resolver. O que eu quero te dizer, ao invés de você projetar a culpa na pessoa, porque quando você faz isso, você joga a pressão para ela, a tendência é ela se defender, se justificar, e não é isso que a gente deseja. Então você vai substituir essa frase, você não entregou o projeto no prazo, vai tirar o foco dela, e você pode dizer assim, olha, notei que nos últimos 2 projetos, as entregas atrasaram alguns dias. Percebe que o foco não está na pessoa, mas está na entrega do projeto, está no prazo do projeto. Você vai tirar esse peso de ataque e você vai realmente focar na situação, ter um olhar mais neutro e com isso a pessoa fica mais aberta também. Então, ao invés de acusá-la, eu vou dizer, olha, eu notei nos últimos dias que o prazo atrasou, o prazo da entrega desse projeto atrasou. E que técnica eu trouxe aqui por trás do passo 1, que é o olhar neutro? Eu trouxe a percepção mais a situação. Eu não foco na pessoa. Lembra que quando você foca nela, a reação dela é se fechar, se defender, se justificar, e não é isso que a gente quer. Primeiro eu trago a percepção e depois a situação. E importante, não adianta falar assim, ó, percebi que você não entregou o projeto no prazo, porque ainda o foco está na pessoa. Ninguém gosta que a gente aponte os erros, as falhas, isso muitas vezes faz com que a pessoa se arme, né, logo de cara, enfim, fique na defensiva. Esse tipo de colocação, ele tira o foco da pessoa e coloca na situação. Então, como você pode fazer na prática? Percebi que o projeto não foi entregue. Ou seja, eu percebi a percepção, o projeto, a situação. O segundo passo é o que eu chamo de radar interno. É nesse momento que você vai expressar agora suas necessidades, o que você sentiu com isso. Por exemplo, quando determinada coisa aconteceu, eu me senti de determinada forma. Você vai dizer como isso te afeta, como isso afetou a empresa, sua casa, seus filhos, como isso afeta aquilo que é importante para você, sem acusar a outra pessoa. Por exemplo, percebi que o relatório não foi entregue no prazo, e isso me preocupa porque afeta o resultado da empresa, o resultado do time. Ou seja, você diz o que você sente sem colocar a culpa no outro. A maioria das pessoas costumam fazer assim, o time vai ficar prejudicado porque você atrasou o projeto. Percebe a diferença? Que eu estou jogando a culpa na pessoa e a responsabilidade para ela. A cereja do bolo aqui é você dizer agora qual é a sua necessidade, como isso afetou o ambiente em que você está inserido ou as pessoas que estão inseridas nesse ambiente. E por último, o terceiro passo, o pedido estratégico. E aqui é a cereja do bolo. É o momento em que você vai fazer um pedido claro, realista, através de perguntas poderosas e intencionais. No caso do relatório, você pode dizer assim, ó. Você pode, por exemplo, me avisar quando você perceber que você vai atrasar o projeto? Ou o que você pode fazer para melhorar a entrega do projeto para que ele seja entregue no prazo? Aqui o foco é a pessoa, mas no sentido de propor soluções e melhorias, e não focar no problema em si. É nessa hora que você sim coloca a responsabilidade no colo da pessoa, mas você faz uma chamada para ação. Você pode se colocar de forma empática, como eu posso te ajudar para que você entregue o trabalho no prazo? Onde foi, onde você percebeu a falha, que isso aconteceu? Aqui é o foco, porém sempre pensando em solução. Você transfere a responsabilidade para a pessoa, fazendo ela repensar, mudar e ser influenciada a melhorar a cada dia. No trabalho, por exemplo, ao invés de dizer você nunca colabora ou você não colabora, você pode aplicar esses 3 passos. Vou trazer aqui como um exemplo. Foque passo 1, no olhar neutro, na percepção da situação. Notei que nas últimas reuniões você falou pouco. Depois de expressar isso, você vai expressar a sua necessidade e o seu sentimento. Passo 2, radar interno. Eu gostaria de ouvir mais as suas ideias. E aí você vai partir para a ação, para o pedido estratégico. Você vai convidar a pessoa a uma ação. Podemos combinar de você, na próxima reunião, trazer o seu ponto de vista? No fundo, você está pedindo para a pessoa falar. Você gostaria que ela falasse mais. Só que você vai contornar a situação, ao invés de jogar direto no colo dela a responsabilidade ou culpá-la porque ela não está colaborando, você vai fazer ela se sentir importante. O que mais as pessoas gostam é de se sentir importante. Como você faz isso? Olha, você pode, na próxima reunião,
entregar o seu ponto de vista, falar o que você pensa, isso vai ser muito importante para a empresa. E a pessoa acho que eu posso. Isso faz com que ela comece a querer mudar os próprios comportamentos. Você pode aplicar no relacionamento amoroso, por exemplo, em vez de dizer para o seu marido, para sua esposa, você só fica no celular e não me dá atenção, aplicando todos esses passos, como ficaria? Percebi que ontem, percepção e situação. Percebi que ontem nós conversamos pouco. Esse é o passo 1. Sinto falta de ter um tempo de qualidade com você. Esse é o passo 2, é o radar interno, é você colocar as suas necessidades. Passo 3, ação. Você vai entregar para ela uma ação estratégica. Podemos combinar um momento juntos hoje, sem celular? E aí a pessoa ela vai refletir, a pessoa ela vai repensar, da próxima vez ela vai lembrar disso. Caramba, é verdade, vamos ficar um pouco mais sem o celular. Você não acusa a pessoa, mas você dá chances dela pensar sobre as próprias atitudes. Quanto mais você utiliza essa forma de comunicar, mais resultado você vai vendo no seu dia a dia. E que fique claro que o modo como você vai falar, principalmente no último passo, que é o pedido estratégico, você precisa ser intencional, porque é você quem vai direcionar a pessoa para aquilo que ela precisa fazer. Você vai direcionar o pensamento daquela pessoa para que ela tenha um determinado resultado, uma determinada ação. Por isso é importante que você não dê opções para a pessoa escolher, não. Já faça uma pergunta bem direta. Como você pode fazer X para melhorar? Como você pode... É importante que você já dê uma direção para essa pessoa. Se você der opção, ela pode ficar um pouco perdida. Nesse caso, tem pessoas que vão pensar assim, Camila, mas eu não tenho paciência para isso. Nossa, eu vou ter que falar tanta coisa para a pessoa, eu sou direta, eu gosto de ir direto ao ponto. Olha, mas nem sempre é sábio a gente ir direto ao ponto em uma conversa. Nós precisamos saber quando nós devemos ser incisivos, ser mais firmes, ou quando nós devemos usar o código da influência emocional, os 3 passos para que você possa atingir os seus objetivos e saber influenciar as pessoas nos relacionamentos. Porque quanto mais você utiliza os 3 passos na sua forma de se comunicar, mais resultado de influência na vida das outras pessoas você tem também. Que fique claro aqui que isso é muito diferente de manipulação. Manipulação é quando você faz com que a pessoa faça algo que seja bom para você e ruim para ela. Influência é quando você convence a pessoa, você vai persuadir a pessoa a fazer o que é bom para ela e bom para você. Manipulação é um jogo de perde, ganha, ganha, perde. Influência é um jogo de ganha, ganha. Então já baixa a sua ferramenta prática que eu deixei aqui para você nesse vídeo, do Código da Influência Emocional, para você rever esses 3 passos e começar a aplicar nas situações do seu dia a dia. Um ponto muito importante, quando você aplicar esses passos, seja no relacionamento amoroso, com colegas de trabalho ou amigos, é importante que você fale com confiança. A sua postura, o seu tom de voz, a forma como você está falando, ela vai representar muito. Evite tons de vitimismo, evite tons de pedinte. Por favor, você pode fazer isso ou aquilo. Essa não é a ideia. A ideia é você influenciar com confiança. Então, você passar segurança para outra pessoa, você vai direcionar ela. Para isso, você precisa ter um bom domínio também da sua comunicação corporal, do seu tom de voz, isso é extremamente importante. Um outro ponto é que a gentileza, muitas vezes, ela influencia muito mais quando você está sendo empático. Quando você perceber que você está cobrando, sendo autoritário, mandando demais, pare e traga o passo 3 com empatia, traga o passo 3 com gentileza. Lembra sempre de moldar o seu tom de voz e a sua postura para que você transmita empatia. Isso aumenta as chances da pessoa ser influenciada por você e não dela se fechar ou travar. É muito importante que ela se sinta acolhida. Quando elas se sentem assim, elas se sentem reconhecidas e a chance delas fazerem aquilo que precisa ser feito é muito maior. E vá anotando os efeitos dessa comunicação no seu dia a dia. Com algumas pessoas, você pode ter o efeito rápido, isso pode surtir de forma rápida, com outras pessoas pode demorar mais, ter um efeito menor. Mas o importante é você perceber os sinais de mudança, perceber os sinais de melhoria nos comportamentos das pessoas ao seu redor. Agora é a sua vez. Como eu disse aqui, baixe a sua ferramenta prática, o Código da Influência Emocional, está aqui na descrição desse vídeo para você fazer o download. Lá tem o resumo do passo a passo, desses 3 passos para você aplicar no seu dia a dia. E também faça o exercício que eu proponho para você na ferramenta, de acordo com a sua realidade. Traga as situações, as possíveis situações e preencha a sua ferramenta para você já ir desenvolvendo ali essa habilidade, treinando os seus insights na hora de se comunicar com alguém. Já aplique também no seu dia a dia, passe a enxergar uma boa oportunidade
para você aplicar essa técnica e vá treinando até você conseguir os resultados que você espera. Um grande abraço e até o próximo vídeo.